E agora a gente vai falar de São Silvestre, dessa corrida que tem muita história e que... Ai, gente, eu realmente falo com um sorriso no rosto, porque a corrida é algo assim que faz parte da minha vida, é uma das minhas maiores paixões. E eu encontrei hoje aqui, né, alguém que também compartilha deste sentimento. Vou apresentar para vocês o Dr. Bruno Stefan, cardiologista, médico do esporte e corredor. Bem-vindo, doutor! Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, Prazer pela em recebê-lo. participação. Para mim é uma honra estar aqui para conversar sobre esse tema tão interessante e tão entusiasmante que é a São Silvestre. E a gente vai, claro, dar dicas para quem vai participar da prova e para quem quer iniciar na corrida, né? Com certeza, vai contar tudinho. com certeza. Mas antes, como a São Silvestre tem muita história, a gente preparou um VT de abertura muito legal para você saber mais. Olha lá. A São Silvestre foi disputada pela primeira vez em 1924. Na época, 60 atletas, todos homens, se inscreveram e 37 terminaram a prova de 8,8 quilômetros disputada à noite. A corrida, criada pelo jornalista Casper Libero, tem esse nome em homenagem ao Santo Silvestre, que morreu no dia 31 de dezembro. A tradicional corrida chega em sua 97ª edição. O percurso total é de 15 quilômetros, passando por ruas e avenidas da cidade. A largada acontece na Avenida Paulista. E a chegada ocorre em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. A prova disputada é muito mais do que uma competição. É um ritual que faz parte da virada de ano de milhares de pessoas. Além disso, a corrida se preocupa com a inclusão social, possibilitando a participação de portadores de deficiências e necessidades especiais. Foco, determinação e incentivo devem levar muitos participantes a superarem seus limites. Ai, que lindo! Parabéns, ficou lindo mesmo o VT, diretora. Ela disse, quem estava aí para a preparação deste VT? Você, Dri e a Lê. Ó, um beijo, ficou maravilhoso, ficou lindo. E eu acho que é legal, depois a gente deixa lá nas nossas redes sociais, né, doutor? Então vamos lá, vamos falar de São Silvestre, vamos falar de corrida e dessa paixão. Então vamos começar com quem vai correr e depois a gente vai para as pessoas que querem iniciar na corrida. Você estava comentando, você como cardiologista e corredor, que é uma corrida, embora de 12 quilômetros, mas que ela tem um desgaste de uma meia maratona. Exatamente. A São Silvestre é uma corrida de 15 quilômetros. 15 agora. E em termos de desgaste, quando a gente compara uma prova de meia maratona, que é uma prova plana, com a prova da São Silvestre, que existe muitas peculiaridades nessa prova, muita descida, muita subida, tem uma diferença mais ou menos de altitude de 200 metros, então essa trepidação também mexe muito com a musculatura. Há uma necessidade de um treinamento mais adequado para esse tipo de prova, mas é uma prova incrível, ela tem muita diversão durante a prova, a gente encontra uma vibração única nessa prova, mas precisa fazer um planejamento, um certo preparo para poder encarar essa prova e não se machucar e poder ter só a parte de diversão da prova. Tem imagens, inclusive, do doutor, fotinho lá, ó, correndo a prova. Olha lá, com a medalha, que máximo. Nossa, esse dia foi incrível, foi incrível. Pegar essa medalha aí é uma sensação única, muito bom, muito bom. Quais são os pontos mais difíceis da prova?
Existem 2 pontos muito difíceis na prova, que é a descida quando sai ali da Dr. Arnaldo para pegar Pacaembu. Tá. É uma descida bastante íngreme, e se o piso tiver um pouco liso, tem que ter muita atenção, porque é comum as pessoas escorregarem, como é uma multidão de pessoas, acabar tendo acidentes. Eu presenciei algumas pessoas tendo que sair da prova por conta dessa descida que é muito íngreme. Então, o que a pessoa tem que ter em mente é que ali ela tem que saber conduzir o corpo, saber apoiar, utilizar a musculatura adequada para não perder o equilíbrio. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é uma parte de pegar velocidade, não, é uma parte de segurar a velocidade para não perder a prova logo ali no início, que realmente ela acaba exigindo bastante desgaste da pessoa e se ela conseguir passar essa primeira fase e ficar bem, ela vai sustentando as outras, se preparando, recuperando para o segundo momento, que é a subida da Brigadeiro, que é extremamente difícil. Então, são esses 2 pontos que eu destaco para ter atenção. Vamos começar então com dicas que você separou pra gente. Com Olha certeza. que legal, vocês vão adorar. Primeira dica na tela, esteja com a saúde em dia. Não dá pra brincar, né, doutor? Com certeza. Então, se você pretende fazer uma prova de distância de 10, 15 quilômetros, como é o caso da Maratona São Silvestre, primeiramente você tem que passar por uma avaliação clínica, uma avaliação. Se você tem principalmente mais de 35 anos, idealmente é que você vá num cardiologista para fazer uma série de exames mais específicos para esse tipo de atividade. Porque uma corrida de 15 quilômetros, invariavelmente, ela vai ter uma exigência de intensidade moderada a alta. Então, não é qualquer pessoa que pode se aventurar sem fazer uma devida avaliação, avaliação clínica com um médico, e se a pessoa tiver acima de 35 anos, um cardiologista seria também recomendado para dar mais segurança nesse esporte. Concordo. Vamos para o próximo, olha lá. Saiba a hora de diminuir o passo. Então, como corredor também e médico, que momento você citou já um momento que a gente tem que ter atenção. Quem corre na rua, eu, por exemplo, corro na rua, a gente tem que ter mais atenção, né? Que é diferente, às vezes pode ter um buraco, pode ter alguma coisa ali no caminho, né? Que não estava previsto, então tem que ter atenção no olhar. Mas que momentos são estratégicos para chegar com fôlego? Sim. Olha, a largada é um momento que muitas vezes pode ser uma cilada para a pessoa que não está bem acostumada com esse tipo de prova. Existe toda uma energia em volta, todo o entusiasmo de largar, de correr, de acelerar. E muitas vezes a pessoa acaba esgotando energia desnecessária onde ela precisa focar, concentrar, cadenciar a passagem. Então, eu costumo dizer que a largada a pessoa tem que ir devagar, se encaixando, observando a prova, porque senão pode acontecer dela consumir os substratos energéticos dela na primeira fase da corrida e acabar quebrando aonde ela não precisava quebrar e completar a corrida. Então, eu recomendo que a pessoa, no início da prova, saiba cadenciar, ficar mais atento ao seu próprio corpo, sinais de fadiga. Então, se ela sentir cansaço, saber reduzir, saber controlar a respiração, ficar atenta aos pontos de água para evitar um desgaste desnecessário no primeiro terço da prova. Perfeito. Ótima dica essa, hein? Olha o próximo. Hidrate nos pontos de água. Então, doutor, a gente pega a água e nesse momento a gente também tem que dar uma segurada para manter a hidratação, senão a gente acaba, né? A água não entra, você pode até passar mal ali, né? Se consumir água correndo numa velocidade mais intensa. Até o ato de beber água exige uma certa técnica, porque você está em movimento, está fadigado, está cansado, está com pouco fôlego, aí você tem que passar correndo para pegar água e precisa pegar nos pontos. A prova ela é muito bem organizada e ela tem exatamente os pontos de água onde você precisa de hidratação. Então, perder esses pontos de água vai aumentar a chance de você ter uma complicação na corrida. Então, ficar atento a esses pontos de água, saber pegar a água, saber abrir e saber tomar, porque muitas vezes a pessoa que está muito afoita, fadigada, cansada, ela acaba tentando tomar a água com muita velocidade para tentar saciar a sede dela e voltar para a corrida, e ela acaba engolindo ar, acaba engolindo muita água. Pode dar dor de lado, né? E lembrar que quando a pessoa ela toma água, ela não respira. Então, se ela quiser beber muito volume de água, é muito tempo que ela, já estando cansada,
vai beber água e ficar mais cansada. E quando ela volta, ela acaba sentindo essa dor do lado, que é exatamente esse processo aí de falta de oxigenação nos tecidos que faz com que ela tenha essa dor. Então, saber cadenciar a forma de beber, pegar nos pontos de água, não perder nenhum ponto de água, manter sempre a calma, a respiração em ordem, isso vai facilitar ela desencadear uma prova com sucesso. Muito bom. Tem mais, ó. Use carboidrato durante a prova. Exato, o carboidrato ele é a nossa fonte de energia. Quando a gente faz atividade física, a gente usa carboidrato e usa gordura. E o tipo de substrato que a gente vai usar, mais ou menos, vai depender de como está o condicionamento do atleta. Um atleta muito condicionado, ele usa mais gordura do que carboidrato. Mas um atleta pouco condicionado, ele usa muito mais carboidrato do que gordura. Mas o fato é que ambos são necessários e utilizáveis durante a corrida. É importante, então, saber que nosso corpo, como uma máquina que precisa de substrato para gerar energia, a gente tem que ficar repondo esses elementos para ter sucesso e não faltar durante a prova. A cada 45 minutos, 1 hora, costuma ser necessário o uso de algum carboidrato, principalmente para as pessoas que não têm um condicionamento ainda muito bom. Então, carbogel, doces de fácil absorção, são usados, os mais utilizados, para manter esse suporte, esse substrato energético durante toda a prova. Como é uma prova de 15 quilômetros, então eu acredito que 1 ou 2 carboidratos utilizados, géis, durante a corrida, sejam suficientes para a maioria das pessoas. E sabe o que eu ia te perguntar? Os homens largam que horário? 8 e 5. E as mulheres? 7h40. A gente precisa pensar na comida do dia anterior. Com certeza. Como é que é essa parte, o jantar, então? Como é que a gente faz o dia que antecede? Exato. Como eu havia falado, a gente tem que saber armazenar os substratos nas gavetas do nosso organismo. E a gaveta que cuida do armazenamento do carboidrato, ela não é muito grande, ela é pequena. Então, ela consegue armazenar só 500 gramas de carboidrato por dia. Uhum. Considerando que durante a noite a gente já vai consumindo carboidrato, se a gente não tiver com uma boa reserva de carboidrato, pode faltar durante a prova. Então, a noite anterior costuma-se ser feito uma dieta, uma alimentação cedo, por volta de 7, 8 da noite, com aporte de carboidrato que vá preencher essa reserva de carboidrato, essa reserva energética que a gente vai usar. Então, uma janta leve, mas rica em carboidrato, cedo, por volta de 8 da noite, um prato bem servido de uma macarronada já vai te colocar essas gavetas já bem preenchidas e favorecer um bom desempenho na prova. É o dia para aproveitar e comer uma macarronada. Uma boa macarronada já vai ser, ajudar. Nesse momento vai ajudar em absolutamente tudo. Vamos colocar o próximo tema aqui na tela, mais uma dica. Atente-se às dores. Exato, é comum ter dor. Quem faz atividade física, que corre, convive com um certo grau de dor. Mas essa dor, ela tem que ser uma dor apenas uma dor tolerável, uma dor de intensidade que não melhora com descanso. Você começa a correr, diminuiu o ritmo, a dor não melhora, começa a piorar. Então é uma dor que merece atenção. Nosso corpo dá sinais, a gente precisa respeitar esses sinais para não ter lesões. Então, durante uma prova extensa de 15 quilômetros, dores leves, toleráveis, que melhoram com a redução do ritmo, tudo bem. Agora, se uma dor persiste, belisca forte, uma dor enfacada, que não melhora mesmo diminuindo o ritmo, então ficar atento que pode ter uma lesão. Perfeito. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Aproveite. Eliana, um beijo. Durante a caminhada, faço alguns trotes, mas não consigo passar de 3 minutos no trote. Quero correr por 30 minutos. Como fazer? Aproveite e já dá todas as dicas para iniciar. Muito bom. Então, a gente tem um princípio na medicina do esporte que é chamado princípio da especificidade. Se você quer correr, corra. Se você quer ficar bom em natação, nade. Se ela quer trotar, trote. Então, o exercício que ela quer desempenhar melhor, ela tem que praticar mais. Mas a forma que se pratica tem que ser com uma orientação, com uma progressão, um planejamento de progressão adequada. Ninguém começa correndo uma prova do dia para a noite. Então, as pessoas começam caminhando
trotando, correndo leve e assim sucessivamente. Então, o aumento do volume da carga de trabalho precisa ser planejado. Geralmente a gente orienta um aumento de volume de trabalho na ordem de 5 a 10% por semana, não mais que isso, porque aí não dá tempo do nosso corpo se adaptar ao estímulo do exercício. Então, se ela entrar numa planilha de treino, com certeza ela vai progredir e vai conseguir performar esses 30 minutos, que não é difícil. É só uma questão de disciplina, constância, consistência, planejamento. Lembrar que a atividade, mesmo sendo aeróbica, ela precisa também de uma base de musculação para fortalecer a musculatura que sustenta o movimento. E a articulação, né? Exato. Toda essa parte que é extremamente importante para o impacto. E, doutor, antes da próxima dica, uma pergunta. Como devem ser os treinos e a preparação para São Silvestre, né? A gente tem que fazer pelo menos um ou mais dias próximos à prova, o percurso completo? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Certamente que conhecer o percurso vai te ajudar, conhecer a prova, as características e peculiaridades da prova, vai te ajudar a conquistar o objetivo de completar bem sem machucar. Então, como ela é uma prova de 15 quilômetros, é uma prova de longa distância, é uma prova com muita irregularidade de solos, muita subida, descida, uma variação de quase 200 metros de altitude, então ele precisa estar preparado para essas adversidades. Então, o treino de descida é um treino à parte, o treino de subida é um outro treino à parte, o treino de correr na pista reta é um outro treino de resistência. Então, a gente costuma elaborar um planejamento de treino que tenha essa forma híbrida de abordagem. A gente faz treino de uma planilha para treinar com subida, aí pode ser na esteira, não há necessidade dele fazer o percurso da São Silvestre, mas há a necessidade dele expor o organismo dele às adversidades que a prova vai exigir. Então, treino em esteira com altitude, também declive por conta da descida. Se ele quiser pegar a velocidade, fazer os treinos intervalados, porque vai simular a velocidade que ele pretende, ele precisa se expor à velocidade que ele pretende atingir. Então, os treinos intervalados é a melhor forma de aumentar a velocidade durante a prova. Perfeito. Vamos fechar com uma última dica, então, que eu vou convidar todo mundo para participar dessa prova maravilhosa. Esteja mentalmente preparado para a competição. Isso é fria. Fundamental, né? As pessoas, quando elas vão na prova, elas são impactadas pela emoção da prova, elas são impactadas pela vibração, pela torcida e muitas vezes isso tira o foco da prova. A pessoa tem que entender que é uma longa distância, então ela precisa focar na hidratação, precisa focar no corpo, precisa focar na velocidade, no pace que ela está acostumada, na distância. E a concentração, ela vai falar muito do sucesso da corrida. E essa concentração e esse foco, ela vem antes da corrida, né? Então, tenha uma boa noite de sono, tenha uma noite descansada, um dia pré-corrida descansado também, com a mente ficar relaxada, porque uma mente que não está relaxada, que está ansiosa, que está tensa, ela perde o foco da corrida, ela perde a sensação do corpo dela durante a corrida e, eventualmente, a falta do ajuste mental pode aniquilar o sucesso da corrida. E claro que para quem não é profissional, né, para quem não compete dessa forma, como profissão realmente, buscando ali um título, buscando um lugar no pódio, etc., eu acho que o mais legal é a gente respeitar o corpo e o pace que acontecer, aconteceu, né? O mais importante é terminar a prova bem. Então, para vocês que amam corrida como eu, como doutora, eu vou convidar todo mundo, porque as inscrições ficam abertas até o dia 30 de novembro, dia 30 semana que vem. Entra para você garantir no sãosilvestre.com.br. Tem que fazer a inscrição no site oficial, tá? Então, de novo, sãosilvestre.com.br até dia 30 de novembro. Vou agradecer
Dr. Bruno Stefan, que é cardiologista, médico do esporte, corredor, uma simpatia, adorei. Doutor, você volta, né? Com certeza. No @doutor abreviado Bruno Stefan, tudo junto. @doutor abreviado Bruno Stefan, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho dele, podem entrar em contato. E quem gostou da pauta, peça pra gente fazer de novo, que eu adoro falar de corrida. Doutor, volta e a gente dá mais dicas pra quem quiser iniciar. De repente a gente faz até uma matéria correndo, doutor. Porque isso é muito legal também pra gente, né? É assim que a gente incentiva as pessoas. Quero aproveitar, agradecer todo mundo. Daqui a pouquinho vamos torcer pelo Brasil e agradecer esse departamento que me convidou esse ano para participar da São Silvestre. Mas é meu períodozinho de férias e eu não vou estar aqui, mas eu quero agradecer, viu? Aqui no ar, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz e honrada com o convite de vocês. Um dia farei aí, ó. Muito obrigada. Um dia farei a São Silvestre, não é não, doutor? Com obrigada, certeza. viu? Muito vamos obrigado. Que vamos, que agora tem o quê? Daqui a pouquinho tem Brasil. Obrigada pela companhia. Beijo, gente. Até amanhã, 12:30. Obrigada.